Fala turma, pessoal, já para mais um vídeo. As corretoras de Forex, elas abrem as portas para a gente entrar no mercado através aqui, ó, de uma plataforma de trading que a gente vai acompanhar de forma dinâmica, vai acompanhar ativos, vai principalmente fazer as nossas operações. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E vou revelar qual a melhor ferramenta todo trader precisa ter para se manter consistente no mercado. Olá pessoal, vamos começar o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Maiores informações também tem aqui na descrição. Bom, vamos falar sobre plataformas de trade. Eu acho bem bacana esse assunto porque eu já testei muito dessas ferramentas no mercado e sempre estou testando também. Então, uma plataforma de trade, ela é nada mais, tá? Um conjunto de ferramentas. Uma plataforma é o termo utilizado aqui nesse nosso meio, né? Uma plataforma. Na real, pensa assim como se fosse uma caixinha de ferramentas. Uma caixa de ferramentas vai ter diversos recursos para a gente utilizar para fazer as operações. Em especial, um deles é o gráfico. Vai ter diversos tipos de gráficos que eu vou falar agora para vocês. Mas pensa em mente que uma plataforma ela vai carregar um monte de coisa, um monte de ferramentas, ferramentas práticas, são informações também. Então é um conjunto de dados que a gente usa para fazer o trade. E atualmente a gente pode utilizar tanto um celular ou então, né, fazer um computador. A maioria das plataformas elas nasceram, obviamente, para computador, né? Mas tem muita plataforma que já roda muito bem aqui no aplicativo. E o que vai dizer se eu vou usar um computador ou um aplicativo vai depender muito do perfil de cada um. Quem é um cara que quer buscar operações curto prazo, fazer day trade, por exemplo, vai demandar uma plataforma de trade no computador por conta da agilidade, por conta de ter mais espaço na tela, né? Tô postando umas imagens aí na tela. Quem utiliza o computador muitas vezes tem várias telas, vários monitores, mínimo 2 monitores para fazer as operações. Mas quem tem um perfil mais tranquilão, eu vou comentar nos vídeos a seguir, é um perfil que não acompanha 4 horas no mercado, tem um perfil mais de investidor, tá tudo bem de boas utilizar os aplicativos e as plataformas que as corretoras disponibilizam para ser utilizados num aplicativo. E todas as plataformas de trading, em algum lugar, de alguma forma, vai constar esses painéis de trading que a gente tem aqui, que eu estou exemplificando de uma outra plataforma. Aqui no Brasil a gente chama de boleta, né? Uma boletinha. Atualmente a nova geração nem sabe mais o que é boleta, né? É que antigamente as ordens eram preenchidas manualmente. Falava que era um papelzinho, né? Tá na imagem na tela eu coloco aí também. Aqui no nosso jargão de mercado no Brasil a gente chama de boleta, né? Vamos preencher a boleta, bater boleta. Que é um painel para lançar as ordens. Algumas podem ser simplificadas, outras podem ter um pouquinho mais de informações daqui, mas em geral todas elas têm isso para fazer algumas funções específicas, que será para vender, um botãozinho para vender, em inglês pode estar escrito como sell, um botão para comprar, estamos aqui comprar, sell, e uma região para a gente definir o volume. Mas que volume é esse, rapaz? Aqui, ó, volume. Aqui é a quantidade da nossa exposição no mercado. Por exemplo, se eu vou comprar 10 ações, meu volume é 10. Se eu vou operar um contrato, meu volume é um contrato. Aqui no Forex a gente ainda tem a opção operar com lote, mini lote e micro lote. Mas essas funções que eu mostrei aqui inicialmente, que é essa boletinha, e basicamente são ferramentas para a gente comprar ou vender. Elas são ferramentas que são utilizadas para nossa tomada de ação. Ou seja, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero comprar alguma coisa, um determinado volume, eu vou lá e clico com o botão verde. Quero vender, eu clico no botão vermelho. Então isso aqui são ferramentas para nossa tomada de ação. Quero entrar no mercado, eu quero agir, eu quero tomando a ação de realizar alguma coisa no trade. Mas as plataformas elas estão muito além da tomada de ação ou só abrir e fechar a ordem, comprar, vender, definir volume. Ainda mais com essa batalha tecnológica que a gente está tendo, por exemplo, eu de 2015 até 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo, muita coisa já mudou de informação. Então as plataformas de trade, elas são muito mais do que uma ferramenta para a gente colocar ordem. A gente tem muita informação que a gente pode analisar antes da tomada de ação. Por exemplo, aqui tem algumas prints de plataformas tradicionais do mercado, totalmente de Forex. Vejo que cada uma das plataformas tem informações, formas de arranjo de forma muito diferenciada. Aqui a gente tem as janelas gráficas, informações de negociação, plataforma que tem representação gráfica de outras formas, várias ferramentinhas e até outras mais exóticas, como essa daqui que é um mapa de calor. E tudo isso, os traders utilizam as plataformas, fazem as suas análises baseado em diversas ferramentas para então fazer a tomada de ação, para vender ou então não fazer nada. Pode não fazer nada também, se a gente achar que o mercado não está propício. Então temos diversas plataformas, diversas ferramentas e por isso o mercado também tem diversas interpretações. Mas se tem uma coisa que é em comum a todas as plataformas e também para a grande maioria dos traders de Forex é utilizar o gráfico para fazer a análise.
análise do mercado. E através dessa análise, aí tomar a sua ação, se vai comprar ou se vai vender. Então, em algum lugar, toda a plataforma, nem que seja uma plataforma que só tem informações de mercado, informações de macroeconomia, em algum lugar vai ter algum botãozinho para a gente olhar um gráfico, ou dividir a tela, ou ver a variação de algum indicador, ou qualquer informação estará sendo representada num gráfico, não somente o preço, mas qualquer informação, porque o gráfico é uma forma visual, é gráfica, e que auxilia para o nosso entendimento. Nosso cérebro, ele é muito visual. Grande parte das pessoas conseguem interpretar de forma muito mais rápida uma informação olhando um gráfico. E isso ajuda muito para a gente fazer uma leitura dinâmica e interpretar o que está acontecendo. Por exemplo, isso aqui é uma representação gráfica. A gente tem um ativo, que na real é um par de moeda, o euro-USD, e está sendo representada a sua variação do preço cambial em relação ao dólar. Tem aqui ao longo do tempo. Nessa escala, a gente tem o tempo passando. Então, o gráfico ele sempre vai andar para a direita, nesse sentido, e a gente vai acompanhar essa oscilação, essa movimentação, neste caso aqui do preço. Como eu estou falando de moeda, estou avaliando a variação do preço. Se for algum indicador econômico, eu vou avaliar a evolução de um dado de inflação, por exemplo. Em vez de olhar só um número, a inflação saiu 5%. Não, eu vou olhar que a inflação saiu 5% em determinados dias, foi aumentando, teve variações. Isso a gente consegue usar um gráfico e analisar através de ferramentas técnicas se o ativo está em tendência, se está consolidado, e há uma perspectiva de subir ou de cair. Porém, a brincadeira não fica só por aí, porque além dos gráficos, que dentro dos gráficos, a gente começa agora a expandir as subferramentas que a gente pode utilizar dentro do gráfico. E tratando-se de gráfico, por exemplo, aqui na tela eu tenho um gráfico de linha, mas o mesmo ativo pode ser representado por padrões de candlesticks, ou então uma outra representação de barras, entre outras ferramentas, como por exemplo o gráfico de Renko, que já é uma outra variação de representação gráfica que avalia também a variação do preço. E a gente tem aqui a formação de box, onde o desenho na tela ele esboça de uma forma mais limpa. É muito utilizado principalmente para quem usa no day trade, muito difundido, muito divulgado. E eu também tenho uma playlist que eu vou deixar aqui em cima nos cards para quem quiser conhecer o gráfico de Renko. Ele é muito interessante porque ele não tem escala temporal. Vocês estão vendo aqui embaixo, não está correndo no tempo. Tudo isso aqui é apenas variação do preço. Cada tijolinho desse box, ele tem uma variação do preço. Então ajuda muito, principalmente para quem está começando, a entender a oscilação, esse zigue-zague do preço ao longo do dia. Mas não só isso, tá? Além desse tipo de gráfico, ainda tem outros mais exóticos na tela anterior, ou até mesmo como esse aqui, que é uma espécie de mapa, né? O mapa de calor, também de forma gráfica. Ele mostra a variação do preço, níveis de agressão. E tem gente que, mesmo utilizando uma ferramenta bem exótica como essa aqui, tira valor, tá tudo certo, tá? Eu, particularmente, eu nunca utilizei, não pretendo nunca também utilizar, porque eu acho tão complexo daí que a gente acaba mais se perdendo nas operações, colocando um monte de ferramentas e telas. E é algo que é muito comum quem está começando, é buscar as melhores ferramentas, as melhores plataformas, as melhores telas, encher o seu trade system cheio de informação. E aí a gente acaba mais se perdendo tanto dado mas isso é natural, tá? Todo mundo em algum momento vai passar por isso até se encontrar e ver quais são as ferramentas que fazem mais sentido para vocês. E utilizar um gráfico, ele faz parte de uma metodologia de trade, de análise técnica. Então, traders que utilizam gráfico, utilizam ferramentas de análise técnica para fazer a tomada de decisão. Seja só para fazer a análise do mercado, ou então realmente ir lá, aplicar o botão, executar a função de trader de comprar e vender um determinado ativo e montar sua posição. Então gráficos são utilizados para análise técnica, e dentro da análise técnica a gente também abre um outro leque de várias outras metodologias. Por exemplo, a gente vai ter price action, smart money, análise de gráfico via footprint, o do mapa de calor, fluxo de ordens. Tudo isso gira em torno de uma análise técnica baseado num dado técnico. Isso são o gráfico ou informações de indicadores que estão na tela através das plataformas. Vamos dar uma olhadinha agora na plataforma. Vamos lá, turma, olhando aqui uma plataforma, por exemplo, estou com uma tela com gráfico, eu tinha mostrado para vocês. O trader vai utilizar a plataforma para fazer a sua análise, definir se o preço está vindo, se está caindo, vai fazer marcações. Toda a plataforma de trade vai permitir que a gente faça estudos técnicos, envolve análise no gráfico, a gente chama de análise técnica gráfica. Pode usar ferramentas para nos orientar de como é que está o mercado, se o mercado está subindo, se está caindo. Então a gente pode utilizar, por exemplo, ferramentas de desenho que vão definir pontos-chave da nossa leitura. Então existem várias técnicas para isso, tá? Price action é a principal delas. Eu vou explorar isso um pouquinho mais nos vídeos a seguir. Mas tem gente que também utiliza indicadores para auxiliar a leitura. Por exemplo, médias móveis. Uma média móvel é um indicador técnico onde utiliza dados do preço para esboçar essa linha, e a gente vai utilizar como referência para o trade, se o preço está acima ou abaixo das médias. Mas não só isso. Existem alguns indicadores que têm como objetivo medir a força do preço, a força relativa, que é, por exemplo, o RSI ou IFR. Então vocês vão ver muitas pessoas utilizando indicadores, ou como exemplo, vão ver que a tela da pessoa está
tá com um gráfico, aí ela começa a traçar linhas e vai ter vários indicadores aqui embaixo, né? Linhas, chaves, então faz estudos e acaba definindo onde que vai ser uma melhor entrada para compra, ou então se eu vou pegar e sair, se o preço chegar aqui, vou acabar vendendo. Aí vem todas aquelas análises que vocês devem estar acostumados a ver, principalmente de analistas, de corretoras, ou pessoal aí que divulga conteúdo e até mesmo aqui no meu canal. Por sinal, vejam aqui em cima, ó, vejam lá em cima que coloquei o ícone do Jornada do Forex. Lá é o canal onde eu faço análise de alguns ativos, foi a minha visão para a semana, beleza? Então qualquer coisa, dá uma passadinha lá. Vai ficar mais concentrado com os conteúdos educacionais de trade mesmo. Então, voltando, então a gente tem a ferramenta para fazer análise gráfica, porém, uma plataforma de trade, como eu falei, ela está muito além de ter um gráfico e apenas aqui ó, uma boletinha para a gente fazer a nossa tomada de ação. Veja que uma plataforma de trade, ela traz mais informações para o trader analisar o mercado e fazer a tomada de ação. Por exemplo, a gente tem aqui um painel de negociação, a gente chama de painel de ativos, aqui é chamado de janela de mercado. Veja que eu posso acompanhar vários ativos no mundo e como é que está a variação, o preço de compra e de venda e também a variação do spread, que é uma taxa para entrada no mercado. As plataformas vão permitir que a gente acompanhe a variação de moedas, ou então se eu sou um trader que quero operar no mercado internacional, eu posso ver a variação de determinados ativos, como que está o S&P neste momento, como que está a Nasdaq, está subindo, está caindo, ou então o que está acontecendo lá na China, o que está acontecendo lá no Japão, em Hong Kong, a gente pode acompanhar, e também lá no Brasil também, né? E entre outros ativos, como por exemplo energias, petróleo, criptomoedas, ações, muitas corretoras de Forex já disponibilizam para ser negociado ações de outros países através de CFD, que eu já falei no vídeo anterior, e cada vez mais eles estão expandindo o leque de oportunidades para a gente fazer análise e também entrar no mercado, não é só para analisar. Por exemplo, se eu quiser comprar ações de uma determinada ação nos Estados Unidos, eu posso também fazer isso através do Forex. E na medida que eu vou analisando, eu posso ir acompanhando e empilhando as minhas funções, as minhas ações, beleza? E mais que isso, outras ferramentas que as plataformas disponibilizam. Por exemplo, um calendário econômico é excelente, é fundamental, principalmente para o trader de curto prazo, que ele quer analisar o mercado de forma instantânea. Quais são as notícias relevantes? Hoje que eu estou gravando esse vídeo, vai ter notícia relevante. Às 9h15, aqui uma bandeirinha do reino da zona do euro, pode impactar o mercado. Por exemplo, as notícias referentes ao mercado americano impactam muito o mundo, porque é a maior economia do mundo. Então, determinadas notícias, dados econômicos que são divulgados, por exemplo, nos Estados Unidos, podem impactar de forma positiva na Europa e podem impactar ao mesmo tempo de forma negativa na China, por exemplo. Então, é interessante estar acompanhando o que está acontecendo aqui no dia, na semana ou então nos próximos dias, né? Além disso, vamos correr um pouquinho outras ferramentas que a gente tem aqui em cima. Toda a plataforma de trade, ela vai ter essas funções que eu estou mostrando. Algumas têm mais informações, outras são mais reduzidas, mas acredito que hoje em dia praticamente todas as plataformas de qualidade, elas querem que o trader cada vez mais concentrado na sua plataforma, na sua corretora. Aqui eu vou apresentar algumas ferramentas que tem nessa plataforma de trade, mas existem outras ferramentas que podem complementar a análise de vocês. Então é muito comum um trader ter de uma, duas ou até três plataformas e janelas abertas aqui no computador para fazer essa análise, tá? Por exemplo, nessa aqui tem de notícias, para a gente acompanhar o que está acontecendo, algum dado relevante, ou até mesmo uma opinião de algum analista, de alguma agência de notícias, ou então até mesmo de algum analista da própria corretora, passando a sua visão do que está acontecendo no mercado. Então a gente acaba se concentrando muito na plataforma, tá? Mas como as corretoras querem que a gente fique cada vez mais dentro da plataforma, que a gente não perca, porque eles também querem que a gente se mantenha no mercado, muitas investem também em formação, tá vendo? Oportunidades, ferramentas, tutoriais, dicas e até mini cursos. Algumas corretoras disponibilizam dentro da própria plataforma. Então, se a sua corretora disponibiliza isso, seja na plataforma, ou seja num acesso de curso, algum lugar lá onde tem formação do trader, cara, é uma corretora que está preocupada com a tua formação. Além disso, temos também tópico de negócios, posições abertas e também uma análise de mercado. Aqui é um painel mostrando as variações dos ativos, pode pegar ações, a gente pode pegar ações, mercado, ou então uma análise de força que está mais forte, quais são as moedas que estão mais fortes, quais moedas que estão mais fracas, enfim, são ferramentas exclusivas e cada plataforma vai ter a sua, né? Essa plataforma tem essas ferramentas, aquela mais exótica tinha um mapa de calor, enfim, cada plataforma tem algo que pode auxiliar na nossa tomada de decisão, abrir a operação, fechar a operação e ir ao mercado. E algumas plataformas ainda ajudam a gente monitorar a nossa performance no trader, por se a gente está comprando, está vendendo, será que eu estou sendo positivo? Será que eu estou sendo consistente? Por exemplo, em algum lugar pode ter algum relatório de performance que vai mostrar para vocês a evolução do trade, se eu estou com um bom rendimento, enfim, ações, como é que eu estou fazendo as minhas operações, se eu
estou tendo lucros e o meu capital está subindo ou está diminuindo, tá? Então, são ferramentas adicionais que uma plataforma boa, está preocupada com o seu trader, vai oferecer. Aqui uma visão geral rapidinho sobre plataformas, principalmente para quem é iniciante, está começando, é legal ter esse contato mais de leve, porque é muita informação, tá? É muita informação e às vezes elas estão muito descontradas na internet. Então, essa playlist eu estou fazendo uma estrutura de informações, de conteúdo para passar para vocês. Então, estou falando de plataformas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre operações, sobre estratégias e gerenciamento de risco para operar aqui no mercado de fora. E não se esqueça de deixar seu comentário. E, por último, queria deixar qual que é a melhor ferramenta dessas que eu mostrei ou em outras plataformas. A principal ferramenta vai deixar e vai tornar vocês consistente ao longo do tempo é o conhecimento. Se vocês estudarem de forma incansável, sempre estar buscando coisas novas, sempre se aperfeiçoando, vocês vão se manter mais tempo no mercado. E é isso que eu faço todo dia, sempre buscando uma informação nova, estudando alguma coisa nova para melhorar cada vez mais cada dia. Valeu!